Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Naviluz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. Toda hora borbulha notícia a respeito do gigante da colina, e hoje vamos falar aí de campo e bola, galera, dentro das quatro linhas, do jeito que a galera gosta. Vamos falar de alguns jogadores que estão sendo sondados, vem chamando a atenção aí, vem sendo valorizado aí. A galerinha aí, né, a base do Vasco da Gama, como sempre, né, vamos falar do atacante Ignaldo do Shakhtar Donetsk. Pode virar reforço do Torino por 10 milhões de euros e tem sondagens para retornar ao futebol brasileiro. Galera, parece que o moleque aí despontou para o mundo aí, Ignaldo, né? Sempre torcei por esse jogador, moleque humilde, veio de uma família humilde, precisava muito. E hoje está aí despontando. Mas aí você sabe como é que é, né? Entre o euro e o dólar e o real, nós vamos sempre ficar com o euro ou com o dólar, né? Então se tem time lá fora querendo contratar, ele não vem pro Brasil, filho. Tem time aí querendo, né? Tem time sondando, mas infelizmente o real não consegue competir com o dólar nem com o euro, até porque o euro tá 5 vezes mais que o real e o dólar a mesma coisa, né? Entre o dólar e o euro é coisa de diferença, galera. 50 centavos, 60 centavos de diferença ou até mesmo, né, um real, mas se tratando de comparativo entre o euro e o real, o dólar e o real sempre vai perder. Então, se tem time lá fora querendo, as chances de ficar lá fora é muito grande. Até porque se eu fosse jogador de futebol e tivesse uma proposta de um time de segunda divisão na Europa, eu iria para um time de segunda divisão melhor do que jogar num time de primeira divisão. Você vai jogar aqui no time de primeira divisão ganhando aí de repente na casa dos 600 mil reais. Vamos botar aí 1 milhão. Num time de segunda divisão na Europa, se o time resolver te pagar lá 500 mil euros, meu, é só você calcular vezes 5, filho. Tu vai ganhar 2 milhões e meio, filho, rápido. Bota aí, 500 mil vezes 5, 5 vezes 5, 25, 2 milhões e meio sem esforço. Tu nunca vai ganhar isso aqui no Brasil, filho, nunca. Tu vê aí, ó, Felipe Coutinho, Arrascaeta, os caras brabo, não ganha, porra. Não chega a 2 milhões aqui, não consegue. Nenhum clube consegue pagar 2 milhões a jogador aqui. Mas lá fora, um time na segunda divisão consegue, pô. Agora imagina um time de primeira divisão. Pô, então é muita coisa, cara. É só para analisar. Então não tem como competir. Infelizmente, se aparecer sondagem lá, não tem como competir. É a mesma coisa eu falo desse jogador que o Vasco tá de olho aí, Alan Midas. O cara tá tendo proposta lá pra fora e o Vasco tá de olho. Vai continuar de olho, pô. Porque não tem como. O Vasco hoje só pode pagar na casa dos 60 mil reais por um jogador desse. No máximo, chorando, os 800 mil a 900 mil. Lá fora, o jogador tem sondagem para ganhar 2 milhões. Porra, 3. Pô, moleque novo. Vai fazer o que aqui no Brasil, cara? Tem condições nenhuma. Agora, se não tiver proposta, aí é diferente. No caso aí agora, eu vou ler agora, essa notícia aí, ó. O volante Barros tem chamado a atenção e recebendo sondagens de times no Brasil. Olha a diferença. Ele tem chamado a atenção. Ele está emprestado no América Mineiro e tem despontado lá. E aí tem chamado a atenção de alguns times no Brasil. Então, filho, a diferença é essa. Aí ele realmente pode ser negociado aqui. Vamos supor aí que o Palmeiras esteja de olho, né? Que o Santos, o Cruzeiro, né? Que é um dos times que está mais investindo pesada aí na contratação do volante Barros, é o Cruzeiro. Ele que tem feito mais sondagens de maneira. E aí possa ser que saia, mas o Vasco já deixou bem claro que só vai fazer a negociação se vier uma proposta vantajosa, ou seja, uma proposta, né, lucrativa para o Vasco da Gama. Se não tiver essa proposta lucrativa, o jogador não sai. Até porque o Vasco já deixou bem claro que vai contar com o jogador para a temporada de 2026. Ou seja, o jogador está despontando, está jogando, está ganhando rodagem, ganhando minutagem, está tendo experiência. Então possa ser que em 2026 o Vasco venha contar com ele
dentro de São Januário. Mas se vier uma proposta vantajosa, filho, ele pete o pé. E o Cruzeiro tá de olho, tá fazendo, tá investindo para poder levar aí o atleta. Então possa ser que a gente possa ficar sabendo que o volante Barros possa estar no Cruzeiro, se o Cruzeiro vier com a proposta vantajosa. Fora isso, vai continuar lá no América Mineiro por empréstimo e em 2026 retorna a São Januário. Já o lateral direito, Paulinho, e o zagueiro Lincoln, né, estão com proposta firmada, vamos assim dizer, com volta redonda. Parece que não tem volta. O zagueiro Lincoln e o lateral direito, né, Paulinho, já estão praticamente com os pés, né, no time aí, volta redonda, para jogar a segunda divisão. Já aceitaram a proposta. Então tudo leva a crer que vai embora. O zagueiro Lincoln realmente perdeu espaço no Vasco da Gama, não tinha condições, né, no profissional. Então para ele ir para o Volta Redonda jogar é a melhor coisa no momento. Já o lateral Paulinho, ele subiu, né, do sub-20 para os profissionais para ficar no lugar do Puma Rodrigues, caso o Puma Rodrigues fosse vendido. E o Puma Rodrigues tem aí uma sondagem aí do time uruguai, né, lá da onde ele reside, né, no caso. Então, possa ser que o Puma Rodrigues seja negociado, mas agora a situação para o Puma Rodrigues já ficou um pouco mais difícil. Se o lateral direito, Paulinho, for por Volta Redonda, aí o Vasco vai segurar o Puma Rodrigues, porque precisamos de um reserva do Paulo Henrique. Mas, dependendo da situação, se for vantajosa para o Vasco da Gama possa liberar também o Puma Rodrigues. Então, ficaríamos sem lateral direito e aí o Vasco teria que ir à pista, né, para poder estar trazendo aí um lateral direito para poder ficar na reserva do Paulo Henrique. Tudo pode acontecer. O Vasco não quer atrasar a vida do Puma Rodrigues, uma vez que o jogador já deixou bem claro que quer sair porque ele pretende jogar, né, a Copa do Mundo de 2026. Então ele pretende sair porque ele quer jogar, ele quer ser visto. Então o Vasco também não vai sacanear, né, o jogador. Mas, né, temos aí essa sondagem do Paulinho e parece que já está tudo certo. O Paulinho vai meter o pé. E era ele o reserva absoluto do Paulo Henrique, caso o Puma Rodrigues saísse. Então não tem muito o que fazer, galera. Parece que a situação agora vai ficar um pouco mais delicada aí para o Vasco e para o Puma Rodrigues. Então possa ser que venha ter uma situaçãozinha estranha entre os dois aí. Mas o Puma Rodrigues quer ir embora. Não sei o que o Vasco vai arrumar aí. Até porque o Vasco, para contratar, meu irmão, tá difícil, hein? Vou falar aqui também a respeito do zagueiro Lucas Oliveira. Agora que eu vou falar essa situação aí, galera. Recusou a proposta de empréstimo do Sport Recife e por hora segue no Vasco da Gama. Porém, não está sendo usado no profissional. A comissão técnica não conta com o jogador. Aí eu te pergunto, para que contratou o zagueiro, mano, o Lucas Oliveira, que não é barato, não foi barato. Aí me trouxe o zagueiro, que é novo, porque me trouxe o Lucas Oliveira, trouxe o Lucas Freitas, trouxe o Maurício Lemos, e aí, essa situação aí. Contratou mal, né, filho? Vamos assim dizer. O zagueiro Lucas Oliveira nunca entrou em campo, parceiro. E se entrou, foi no segundo tempo, lá naquela situaçãozinha, uma minutagemzinha. Fora isso, não estreou bem no Vasco da Gama, não entra em campo. Então você vê que é uma má contratação que foi feita, né? Uma situação dificílima. É esquisito, cara. A contratação do Vasco da Gama é muito esquisito. Além de ser esquisito, agora ainda vem essa situação aí, ó, do Edmundo falando que o Thiago Mendes foi contratado por força, né, de uma chantagem aí do empresário do goleiro Léo Jardim. Ou seja, só vamos renovar contrato se vocês trouxerem o Thiago Mendes. É isso que o Edmundo falou aí. Mas vou deixar bem claro aí, galera, um videozinho para vocês assistir a respeito aí do que o Edmundo falou, para vocês ficarem cientes do que está acontecendo, porque realmente é feio demais. O Pedrinho tem dado alguns vacilos. Na realidade, esse ano aí, como presidente do Vasco da Gama, o Pedrinho tem sido aí o que de mancada. Então, tá numa vacilação. É aquela situação que a gente fala, né, cara? O nepotismo muito grande, é amiguinho aqui, é amiguinho ali, é fulano que fica aqui, fulano que... Então, filho, é realmente essa situação entre ele e Felipe aí ficou feia demais, porque o Felipe
já demonstrou uma incompetência muito grande, muito incompetente na gestão, na vaga em que ele se encontra. O Felipe, ele não conseguiu se segurar em time nenhum que ele foi como técnico. Infelizmente, como jogador, nós não temos nada para falar do Felipe. Foi o melhor jogador do Vasco da Gama. Mas como técnico e como gestor, né? Infelizmente, o cara é um fiasco, parceiro. É impressionante. Tem a sua arrogância, a sua marra, a sua prepotência, mas, filho, tu é ruim demais como gestor, como técnico. Você não tem a equipe na tua mão. Infelizmente, tu vai se aposentar e não vai conseguir ser técnico porque realmente não dá. Nem como gestor, diretor de futebol. Tá ali como amiguinho do Pedrinho coadjuvante, galera. Fora isso. Mas vou deixar o vídeo para vocês assistirem aí, ó. Assiste o vídeo aí. E eu fui, galera, depois do vídeo. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Valeu? Assiste o vídeo aí. O empresário do Léo Jardim, que eu não sei quem é, pelo menos foi isso que me disseram, obrigou o Vasco a contratar o Thiago Mendes. Estava vendo uns vídeos aí do Thiago Mendes com a camisa do Lyon, de fato, excepcional jogador, mas nos últimos 2 anos, dá para contar nessa mão, nessa só, às vezes que o atleta entrou em campo, jogando num campeonato bem ruinzinho lá no Catar. Então, isso dá uma demonstração de que o atleta não reúne as melhores condições física e técnica. E você ser obrigado a tomar esse tipo de decisão, eu acho que tem muito a ver com a fraqueza desse nosso presidente em aceitar as imposições do Felipe Coutinho, né, de contratar o Souza e o Alex Teixeira.